Bom, o assunto de hoje é um assunto, eu acho que até corriqueiro no meio cristão, principalmente no meio protestante, né? De um lado, você tem as pessoas falando que o homem é livre, e do outro lado, você tem pessoas falando que o homem não é livre, né? Os argumentos sempre giram em torno na maioria dos casos, principalmente, eles vão girar em torno da justiça de Deus ou de sua soberania, né? Uns defendem que se Deus é soberano, então não existe livre-arbítrio. Outros vão dizer que esse livre-arbítrio ele precisa existir porque de outra forma Deus não seria justo. Quando eu falo sobre esse assunto, eu sinto um pouco, e o termo que vou usar aqui, eu acho que é o erro dos externos, né? Lá em Coríntios, uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, e Paulo responde porventura não sois carnais, né? No fim do dia, isso aqui não é sobre arminianos ou sobre calvinistas. Existia cristianismo e Deus tinha os seus remanescentes antes de Calvino, antes de Lutero, antes de Armínio. Eu acho que isso aqui é muito mais sobre o que é de fato a liberdade. Eu defendo que exista o livre-arbítrio porque, né, a ideia é que se não existe livre-arbítrio, então talvez não exista pecado. Acho que não é o que a gente fala, como eu poderia dizer melhor, não é sobre o argumento, mas sobre o porém do argumento, né? Por quê? Porque pecado é uma ação de desobediência, né? E desobediência exige escolha. Então, por que eu defendo que exista livre-arbítrio para o homem? Porque o homem é pecador, não é? E a desobediência, o pecado como ação de desobediência, ele exige que o homem possa escolher. E ele só pode escolher se houver liberdade. De outra forma, se tudo está determinado, né, e aí eu estou falando do puro determinismo, né, alguns podem argumentar de que não seria o puro determinismo, mas aqui estou falando sobre o puro determinismo. Então, se existe um puro determinismo, então não existe culpa real, é apenas a execução de um roteiro, né? E qual que é a chave que a gente precisa pensar aqui? Vamos lá. De um lado, alguém vai falar assim: você é livre? Você vai dizer sou. Ele fala, então escolha não pecar. E você vai dizer, eu não posso escolher não pecar. Por quê? Porque a nossa natureza herdada, ela é pecadora, né? Mas esse argumento é um argumento muito fraco, até um pouco falho, porque não é sobre escolher ou não pecar. Por quê? Porque o livre-arbítrio, a liberdade, ela não reside no poder total da escolha, mas sim no poder total da escolha dentro da sua natureza. Exemplo, eu poderia usar esse argumento e perguntar, então Deus é livre? E alguém vai dizer, não, sim, Deus é livre. Então peça para Deus escolher não ser santo. Deus ele jamais poderia escolher não ser santo, por quê? Porque a santidade de Deus
é a sua natureza. Então, liberdade não é sobre poder fazer o que quiser, mas sim poder escolher dentro de sua própria natureza, tá? Ou seja, é agir conforme a natureza. Então, Deus é livre, sim, e ao mesmo tempo santo. E a santidade de Deus o impede de errar, o impede de mentir, o coloca contra o pecado. O pecado faz a divisão entre o homem e Deus. E o fato de Deus não poder pecar não limita Deus, não faz Deus ser menos soberano. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a liberdade que Deus dá ao homem, o livre-arbítrio, né, que Deus deu, é agir conforme a própria natureza. E nesse ponto, eu acho que Armínio ele fala um pouco melhor quando ele trata da graça preveniente, né, da graça restauradora, ou seja, o homem não pode salvar a si mesmo, isso é fato. O homem não pode produzir salvação, o homem não pode produzir perdão, o homem não pode por si só produzir também o arrependimento. Tudo isso vem de Deus. O Espírito Santo é quem nos convence da verdade, justiça e juízo. É o Espírito que opera em nós, gerando esse reconhecimento e a graça, né? Paulo ele nos fala, sois salvos pela graça, unicamente pela graça, né? Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. A graça, ela é a restauração da capacidade humana, ela não anula o pecado do homem, ela redime. Então, existe uma diferença aí entre esse ponto da restauração, tá bom? Um argumento muito usado também nesse meio é: se Deus é soberano e o livre-arbítrio precisa ser anulado para que a soberania de Deus exista, então Adão também não era livre. Por quê? Porque se Adão fosse livre e o livre-arbítrio questiona a soberania de Deus, então Deus não seria soberano. Então a gente está falando também sobre os poréns, né? Sobre os poréns. Mas como que fica então outras questões? Por exemplo, a onisciência de Deus. Como que fica a onisciência de Deus frente ao livre-arbítrio? Bom, é fato que Deus conhece os salvos. É fato. Por quê? Porque Deus ele existe fora do nosso estado de tempo, fora do nosso roteiro. Se Deus existe fora do nosso estado de tempo, fora do nosso roteiro, fora da nossa forma de ver e de pensar, então claramente que Deus já conhece os caminhos da salvação e aqueles que hão de herdar. Só que conhecer por presciência, né? Aqueles a quem dantes conheceu, a estes também determinou. Lá em Pedro também fala, né? Eleitos pela presciência de Deus. Como que funcionaria isso? Bom, a gente tem teses em cima disso e todas elas vão deixar alguns poréns, tá? Por exemplo, uma delas é que Deus conheceria de antemão a todos os que reconheceriam a salvação, livremente reconheceriam. E o Espírito opera neles de forma que eles respondam a este futuro que Deus já conhece. Mas isso não quer dizer que ele não precisou escolher esse futuro. Quer dizer que Deus apenas o conhecia de antemão a sua escolha. Bom, isso responde também à justiça de Deus, porque se Deus é justo e o homem está respondendo segundo suas próprias inclinações, então
a justiça de Deus prevalece, não só prevalece, como permanece. Porque nesse ponto em que o homem é livre, mas existia outra possibilidade de escolha, no entanto, ele decidiu escolher errado, ele decidiu permanecer errado, não é que não lhe foi apresentado, não é que não lhe foi dado nenhuma outra oportunidade, né? Por quê? Porque de outra forma ofenderia sim, e nisso eu concordo também com o que Arminio fala, que ofenderia a justiça de Deus, porque eu só posso ser justo quando existem dois pontos, quando existe contraponto, quando existe, né, o porquê daquelas coisas. Se está tudo pré-determinado, se o determinismo existe, então sobram argumentos, inclusive para dizer de que Deus seria o autor do mal, né? E a gente entende o mal como ausência, né, de Deus e não como uma questão criadora, mas sim como uma consequência de estar longe. Então, no fim, o que eu entendo disso? Sim, entendo que o homem ele é livre, né? Ele é livre ao mesmo ponto que ele só é livre dentro da sua própria natureza, da mesma forma que Deus é livre, e Deus é livre dentro de sua própria natureza, né? Deus é livre dentro de sua natureza santa e o homem é livre dentro de sua natureza pecaminosa. E sendo livre dentro de sua natureza, a graça de Deus é que nos restaura. Sem a graça não somos salvos. Então, ter livre-arbítrio não anula a graça. Ter liberdade não anula a responsabilidade, né? Também não anula a soberania. Na verdade, evidencia. Deus é tão soberano a ponto de decidir que a sua criação pode ser livre. Deus é tão justo que decide soberanamente que sua criação é livre, porém não interfere de forma direta em sua própria inclinação, uma vez que a natureza caída adentrou ao homem e Deus, como provedor da graça a partir de seu Filho Jesus Cristo, a partir da cruz, do sangue restaurador, do sangue aproximador, ele garante ao homem a oportunidade da escolha, né? E na própria oração de Jesus, quando ele fala ali, eu não vos deixarei órfãos, né? Vos darei o Espírito que vos convencerá de toda a verdade, justiça e juízo. Então o Espírito Santo ele age na vida do homem, restaurando, né, o homem ao seu estado de poder escolher a Deus. É claro, por natureza própria, por domínio próprio, por desejo próprio, o homem não consegue chegar a Deus, é impossível. O homem vem por ação do Espírito, mas quer dizer o quê? Quer dizer que o Espírito está agindo, que a graça está agindo e que o homem não possa dizer não? Nisso eu acho que Calvino erra, que aí é o argumento da graça irresistível, né? De que se a graça existe, ela é irresistível, então Deus já tem de antemão os eleitos. No fim do dia, os dois estão falando as mesmas coisas sobre a salvação, só que a partir de óticas diferentes, a partir de pontos de vida diferentes. Eu defendo o livre-arbítrio porque acredito que ele ofende, melhor dizendo, defendo o livre-arbítrio porque acredito que ele não ofende a justiça e não ofende a soberania, e que o homem é salvo unicamente pela graça, somente pela graça, não existe outro meio de salvação, mas que o homem pode sim dizer não a essa graça, e isso não é uma falha do Espírito Santo, também não é uma falha da graça, isso é só uma falha do ser humano dando ouvido à sua própria inclinação, né? E não aceitando a restauração a partir da graça. Aqui tem vários pontos que a gente poderia derivar, falar de justiça, justificação e por aí vai. Então sim, Deus conhece os salvos, sim, existe livre-arbítrio, sim, Deus é justo, sim,
A onisciência de Deus não compete com a liberdade humana, nada compete com Deus, tá? E o homem decide dentro de sua própria natureza. Na conclusão, como a gente iniciou esse vídeo falando aí um pouco sobre o erro dos externos, dos extremos, né? Que é eu sou de Calvino, ou eu sou de Armínio, ou eu sou de Wesley, ou eu sou... Não, gente, pelo amor de Deus, parem com isso. Todos nós somos eleitos segundo a graça de Deus. E eu acho que já tem gente demais batendo na gente, já tem gente demais brigando e obrigando cristãos, né? Já tem problemas demais acontecendo. A gente já sofre muito dentro do mundo, os missionários já sofrem, para a gente ter que criar essa guerra na gente de novo, repetir as falhas da igreja de Coríntios, dizendo, lá eles disseram, né, que um eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, e aqui um diz eu sou de Calvino e eu sou de Armínio. Eu prefiro dizer que sou de Cristo e que a palavra do Senhor, ela é interpretada, ela não é de livre interpretação. A Bíblia interpreta a Bíblia e cada um pode ter um entendimento acerca disso, mas ambos devemos reconhecer um ponto que é: nada disso influencia no que Deus realmente é. Isso só fala da nossa própria teologia, naquilo que a gente crê, naquilo que a gente acredita ou naquilo que a gente foi instruído, né? Uns de forma mais histórica, outros menos histórica, um com mais profundidade, os outros com menos profundidade. Mas Deus também dá o dom conforme a necessidade, conforme vai ser usado. Então, sim, acredito no livre-arbítrio, acredito na liberdade do homem, assim como acredito que Deus conhece todos os homens que hão de herdar a salvação, que disseram sim, né? Por quê? Porque aqueles a quem antes conheceu, está lá em Romanos, né? A estes também predestinou. Então eu não posso anular a predestinação por crer no livre-arbítrio. Também não posso anular a eleição por crer no livre-arbítrio. Por crer no livre-arbítrio, eu apenas acredito que Deus deu outra opção, que haveria uma outra opção, mas que o homem, ouvindo a graça, permitiu-lhe que operasse em sua vida e que Deus lhe desse essa liberdade. Tá? No fim, não é sobre ser de um ou ser de outro. No fim, é só sobre ser de Cristo e permanecer fiel a esta graça. Acho interessante que deixemos os comentários teológicos nos argumentos teológicos, nas salas teológicas, e trazer essa teologia para o altar, mas de forma muito respeitosa. Respeito muito os irmãos reformados, respeito muito os irmãos que são das igrejas hoje pentecostais, né? E arminianas, que vieram aí de um movimento mais arminiano. Mas no fim não é sobre ser de Calvino ou ser de Armínio, vou repetir e ser redundante. No fim é permanecer em Cristo, ser de Cristo e reconhecer que você não pode salvar a si mesmo, que você é totalmente dependente dessa graça e que essa graça salvadora possa alcançar você e a sua vida. Amém? Então, Deus te abençoe, espero que você continue nessa reflexão aí, em nome de Jesus.